Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor, amados irmãos e amigos amantes da EBD. Sou o pastor Rosivaldo, auxilio a boa obra de Deus em Caxias, subordinado ao nosso reverendo pastor Caetano Jorge Soares. Próximo domingo, 24 de agosto, estudaremos a lição 8 de adultos, cujo tema é Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. O textual está em Atos 6:3, a verdade prática nos diz: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos e relacionamentos. O devocional desta segunda está em Atos capítulo 6, versículos 1 e 2, cuja epígrafe nos diz: identificando a natureza dos conflitos. Assim está escrito: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Queridos obreiros, superintendentes, professores de EBD, alunos e irmãos, encontramos aqui a igreja primitiva crescendo, mas não estava isenta de conflitos. O problema não era espiritual, mas organizacional. Viúvas estavam sendo negligenciadas. A igreja passava pelas dores do crescimento, entre aspas, e os apóstolos sentiam cada vez mais dificuldade de ministrar a todos. Os helenistas eram judeus que falavam grego, mudaram-se para a Palestina vindo de outras nações, e é possível que não falasse aramaico. Os hebreus, por sua vez, eram os residentes judeus da terra que falavam tanto aramaico quanto grego. O fato de os forasteiros, entre aspas, estarem sendo deixados de lado, criou uma situação que poderia ter dividido a igreja. No entanto, os apóstolos trataram dessa questão com grande sabedoria e não deram a Satanás a oportunidade de abalar a comunhão da igreja. Os apóstolos analisaram a situação e concluíram que eles eram os culpados. Estavam tão atarefados servindo às mesas que deixaram de dar a atenção necessária aos ministérios da palavra de Deus e da oração. Haviam criado seus próprios problemas, pois tentavam fazer coisas demais ao mesmo tempo. Meus irmãos, ainda hoje, alguns pastores ocupam-se tanto com tarefas secundárias que deixam de dedicar o tempo necessário para o estudo e a oração. A igreja começa a sofrer de uma deficiência espiritual, entre aspas, que favorece o desenvolvimento de problemas. Isto não significa que servir às mesas seja um trabalho inferior, pois todos os ministérios da igreja são importantes. Trata-se, porém, de uma questão de prioridades. Os apóstolos faziam trabalhos que outros estavam igualmente aptos a realizar. D.L. Moody costumava dizer que era melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. Mas os líderes sugeriram uma solução e todos os membros concordaram. A Assembleia escolheu 7 homens qualificados e os apóstolos os consagraram para o ministério. Amados, 2 coisas interessantes nós encontramos nesse contexto. Primeiro, a igreja não teve medo de fazer ajustes em sua estrutura, a fim de dar o espaço para a expansão do ministério. Quando a estrutura e o ministério entram em conflito, temos a oportunidade de confiar que Deus nos guiará para encontrarmos uma solução. É triste quando as igrejas destroem ministérios por se recusarem a modificar suas estruturas.
Os apóstolos não tinham medo de compartilhar sua autoridade e de ministrar junto a outros. Número 2. Os problemas também oferecem a oportunidade de expressar o amor. Os líderes e membros da igreja, em sua maioria hebreus, escolheram 6 helenistas e um gentil prosélito. Que ilustração maravilhosa de Romanos capítulo 12, versículo 10. E de Filipenses capítulo 2, versículos 1 ao 4. Ao resolver problemas na igreja, devemos pensar nos outros, não apenas em nós mesmos. Deus abençoe a cada um dos irmãos, se aprofunde mais nesse tema, ouvindo as leituras diárias semanal, sempre buscando subsídios e participando domingo na EBD, e aumente o seu cabedal de conhecimento sobre uma igreja que enfrenta os seus problemas. Que o Senhor Deus te abençoe nesse dia e sempre. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.